Libertadores da América 2025. O Palmeiras amassa o River, mas leva um gol no final. São Paulo perde por 2-0 para o LDU e o Flamengo vence, por 2-1, mas acaba prejudicado pela arbitragem. Vamos lá para um resumo da Libertadores, primeira rodada das quartas de final. Gente, mais um RCI Esportes por aqui, com os comentários de Arthur Marinho. Hoje a gente vai fazer um resumo da Libertadores. Na verdade, o primeiro jogo que aconteceu foi entre os times argentinos, né? Racing, na verdade, Vélez e Racing. Teve até um lance polêmico também nesse jogo de arbitragem, né? Inclusive o árbitro foi brasileiro. O Racing venceu por 1-0, mas em um momento do jogo o Vélez ele marcou um gol, só que foi revisto, né, pelo VAR, onde o escanteio, cobrado pelo atleta do Vélez, a bola saiu por fora, né? Saiu por fora do campo. E aí foi anulado o gol do Vélez, uma polêmica, né? Grande reclamação sobre a questão da arbitragem. Mas foi isso que aconteceu. Eu vou trazer aqui os resultados, né? Dessa maneira aqui que a gente está fazendo os nossos vídeos. O Vélez venceu por 1-0 e tivemos o grande jogo, acho que é o confronto mais equilibrado, teoricamente, mas não foi demonstrado isso durante o jogo, né? O Palmeiras e River Plate. O Palmeiras venceu por 2-1, um grande resultado lá na Argentina, a primeira vitória do Palmeiras lá contra o River Plate. E realmente, no primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter feito 3, 4, até 5 gols, né, com várias chances. O River entrou num ritmo totalmente diferente do Palmeiras, né? Não sei, né? A gente sabe que nos últimos anos os brasileiros vêm ganhando, mas o nível do futebol argentino aparentemente está abaixo, né, do futebol brasileiro em relação a confrontos. Apesar do River ter investido muita grana, né, nessa última temporada, inclusive gastou mais até do que o Flamengo com transferências. Então acho que é o único time da Argentina que consegue financeiramente bater de frente com os brasileiros. E o River entrou muito mal no jogo. O Palmeiras marcou logo um gol de cabeça com o Gustavo Gomes, uma falha, deixando ele sozinho, né? A marcação do River. Depois teve outro lance também de escanteio com o Evangelista de cabeça, que acabou tocando na trave, né? Também teve duas chances ali com o Andréas Pereira. Ele chutou, o zagueiro tirou em cima da linha. E também um lance de falta, né, que ele cobrou. O goleiro Armani conseguiu fazer a defesa. E depois a grande jogada, né, do jogo ali com uma trama com o Andréas Pereira, né, recuperando a bola. Depois o Flaco Lopes girou, né, já girou sabendo o que ia fazer. Deu o passe para o Vitor Roque no espaço e ele em velocidade. Acho que do Campeonato Brasileiro é um dos jogadores mais rápidos, né, de atacante. E realmente ali ele foi por instinto, já virou, deu aquela fingida, né, que ia chutar, o goleiro Armani caiu e ele marcou o gol, né, dando um toquinho ali no meio. Um grande gol ali, o Palmeiras estava jogando muito bem nesse momento do jogo, vencendo por 2-0. Só que aí quando virou, né, acabou o primeiro tempo, o Palmeiras voltou. Eu não sei se foi, né, questão de Abel, de voltar um pouco mais defensivo, mas isso vai muito também dos jogadores, de querer recuar um pouco, jogar no contra-ataque, e acabou acontecendo isso, né? O Palmeiras recuou, o River entrou com o Quinteiro, né, tirou ali um zagueiro, entrou o Quinteiro, deixou o time mais ofensivo, ao meu ver, e isso incomodou o Palmeiras, né? Tava um desencaixe na marcação no segundo tempo. Então teve algumas oportunidades, né, vários cruzamentos, o River também não tinha muita criatividade, e teve alguns lances também com o Everton, né, ali umas falhas que geralmente não acontecem. Teve o lance do VAR, que o juiz deu o pênalti, um lance duvidoso, na minha visão não foi pênalti, mas o juiz deu, só que o jogador do River, o Montiel, estava impedido, acabou levando a pior no choque, e o juiz não deu o pênalti, né, deu impedimento. E no final do jogo, o zagueiro, né, Martínez Quarta do River Plate, acabou finalizando, né, com muito espaço, né, o zagueiro estava com muito espaço ali já próximo da área e acabou desviando no M. Martínez e o gol do River Plate, deixando o River vivo para próximo jogo, né, que será aqui no Brasil, em São Paulo. E agora o próximo confronto, LDU e São Paulo. Eu vi os melhores momentos e analisei. O São Paulo perdeu muitos gols, né, Luciano, Ferreirinha, e a gente sabe que nessa competição, a gente viu, né, com o Palmeiras, se você não mata o adversário logo, ele reage. Então o LDU jogando em casa, na altitude, foi lá com duas falhas da zaga do São Paulo, jogando ali com 3 zagueiros, né,
dois alas. São Paulo que joga bem assim, mas o encaixe ali do Cedric e do Ferrarese não foi muito bem nesse jogo. E acabou gerando espaços ali na defesa do São Paulo, onde aconteceu essas falhas, né? E aí o São Paulo teve até um lance no final do jogo que poderia ter levado até o terceiro. Então ficou muito difícil para o São Paulo reverter, mas talvez com a força da torcida, né, no Morumbi, consiga virar esse jogo. Agora vamos falar um pouquinho do Flamengo e Estudiantes. Realmente uma arbitragem que chamou a atenção negativamente. O Flamengo começou avassalador com o gol de Pedro, né, no início do jogo. Depois conseguiu marcar com o Varela também, numa bela jogada no cruzamento do Ayrton Lucas, né? Um passe, na verdade, ele pegou de primeiro, um belo gol. E, ao meu ver, o Flamengo, claro, teve essa questão de ser prejudicado com a expulsão do Plata, mas no início do jogo, ali 10, 12 minutos, já tinha marcado 2 gols. Eu acho que deveria ter abafado mais, ter pressionado mais, porque ainda tinha, né, aqueles primeiros 15, 20 minutos que os jogadores têm um gás a mais para conseguir marcar em cima. Aí o Flamengo meio que decidiu ficar um pouco mais com a posse de bola, né? Não arriscar tantas jogadas e administrar o jogo e tentar fazer o jogo do jeito que ele gosta, né? Que é manter a posse, ir para cima, né? Principalmente com o Lino, com o Plata também. E depois, com isso, o Flamengo não conseguiu ser tão efetivo, né? Apesar do Pedro ter perdido um gol cara a cara. No segundo tempo teve esse lance polêmico do Plata, né? Envolvendo com o zagueiro. Na minha opinião, o juiz errou muito, muito feio, né? Muito feio porque o Plata tocou a bola antes, né? Toca a bola e o jogador do Estudiantes chuta o pé, né? A chuteira do Plata. Não importa onde pegou, mas ali quem tinha a posse da bola naquele momento era o Plata, depois de ter dado um toque nela, né? E estava com a posse de bola e o jogador do Estudiantes chutou ele depois. Não foi uma sola ali, né? Ele foi disputar a bola. Então, a meu ver, foi uma sacanagem do juiz, porque se fosse uma sola proposital, aquele lance é para expulsar, né? Para expulsar dando vermelho. Mas o juiz já sabia que ele tinha amarelo, deu outro amarelo justamente porque o VAR não poderia entrar para ajudá-lo em lance de amarelo, só pode em lance de vermelho. Então, qual era a dele ali? Era para ele ter dado vermelho e depois ter verificado no VAR o lance. Essa seria a forma correta. Também teve outra situação de polêmica com o quarto árbitro, né? Rapaz, a arbitragem realmente foi difícil. No final do primeiro tempo, que alguns jogadores do Flamengo, acho que o Matias Vinha, escutou ele falando com o técnico adversário, né, do Flamengo, o técnico do Estudiantes, para substituir um dos jogadores que estavam dando entradas fortes, já estava com amarelo, poderia ser expulso. Então, particularmente, eu nunca vi isso ser até citado dentro de alguma transmissão esportiva, um jogo que eu acompanhei. Esse jogo ao vivo. Nunca tinha visto isso acontecer. Tanto até que o Danilo, né, o lateral, o zagueiro do Flamengo, não quis cumprimentar o quarto árbitro no final do jogo. Então é isso, né? Os confrontos estão todos em aberto na Libertadores da América. A gente está vendo aí o Racing e Vélez, River e Palmeiras, LDU e São Paulo e Flamengo e Estudiantes. Ao meu ver, tudo aberto, pode acontecer tudo, né? Quem levou um melhor resultado para mim ainda foi o Palmeiras, que vai dos brasileiros, entre aspas, né? Porque teve a LDU que saiu com o melhor resultado, com a vantagem de 2 gols. Mas entre os brasileiros, acho que foi o Palmeiras, porque vai decidir em casa e está com um gol de diferença. O Flamengo também, né? Foi o mesmo placar, mas vai decidir fora. E o São Paulo tem uma missão duríssima para conseguir passar para a próxima fase da Libertadores. Então, pessoal, esse foi mais um RC Esportes aqui com o Arthur Marinho. Siga aí o nosso canal, né? Aqui. Siga o nosso canal, deixa o sininho, curta o nosso vídeo e até mais.